Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E mais uma vez vamos fazer uma breve reflexão da Palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas capítulo 24, versículos do 13 ao 35. No Evangelho de hoje, nós mais uma vez temos um grande encontro transformador de Jesus com os seus discípulos. Estamos vivendo as alegrias das festas pascais e vemos que o Senhor ressuscitado começa a ir encontrar-se com aqueles seus discípulos porque estavam com um sentimento de abandono, de tristeza, haviam perdido a esperança, haviam perdido as suas forças e agora estavam dispersos porque o Mestre em quem confiavam com tanta força, eles tinham visto morrer e ser sepultado. Era um momento de bastante confusão para aqueles discípulos que acreditaram tanto no Senhor, que viram seus sinais, seus milagres, suas maravilhas e depois o perdem. Discípulos com um coração verdadeiramente angustiado e confuso. Mas no Evangelho de hoje nós vemos que o Cristo se encontra com dois desses seus discípulos, que depois de tudo que tinha acontecido estavam saindo da cidade de Jerusalém. Estavam indo embora. A tristeza, o medo fazia com que eles começassem a abandonar tudo aquilo que haviam acreditado durante aquele tempo todo. Mas o Cristo começa a caminhar com eles, começa a explicar-lhes a respeito das Sagradas Escrituras, até que chega o momento em que os discípulos iriam parar, porque estava tarde, a noite estava chegando, tinham medo dos perigos da estrada e convidam Jesus, sem saber que era Jesus, para que ficassem com eles. E é bonito que quando o Senhor permanece com os seus discípulos e quando se colocam à mesa para repartir o pão, então aqueles discípulos conseguem reconhecer que Jesus estava ali com eles, vivo e ressuscitado. Isso também porque já no meio do caminho, enquanto falavam com Jesus, eles sentiam que os seus corações ardiam, porque Jesus lhes explicava as Escrituras. E falava a eles sobre tudo o que deveria acontecer com o seu Mestre e com o seu Senhor. Mas a tristeza e a angústia, a decepção e, quem sabe, até mesmo o desespero estava tomando conta daqueles homens que não eram capazes de ter os seus olhos e os seus corações abertos para perceberem que era Jesus que estava com eles. Mas é belíssimo esse episódio porque quando Cristo reparte o pão com eles, eles percebem, era o Senhor que estava conosco. E naquele momento, imediatamente, desaparece deles todo aquele medo que fazia com que eles parassem ali naquele lugar. E imediatamente eles vão enfrentar os perigos do caminho de volta para Jerusalém para dizer aos outros que eles tinham visto Jesus, que tinham estado com o Senhor. É interessantíssimo como estes homens conseguem superar todo o seu medo, tristeza, angústia, toda a sua desesperança, porque conseguiram perceber que o Senhor, vivo e ressuscitado, estava com eles. O Cristo, meus irmãos e irmãs, vivo, ressuscitado, continua a caminhar conosco, mas às vezes nós não conseguimos percebê-lo. Vamos pedir ao Senhor Deus que abra os olhos dos nossos corações para que nós também saibamos e consigamos compreender e perceber o Cristo que está junto de nós, principalmente pela força da Eucaristia, o pão repartido para ser o alimento da nossa caminhada. E no Cristo ressuscitado, no Cristo alimento, no Cristo pão descido do céu, como aqueles discípulos, encontraremos sempre todas as forças para enfrentar os caminhos da nossa vida, mesmo que sejam os mais perigosos, os mais desafiadores, aqueles que nos causam um maior medo, poderemos enfrentá-los porque sabemos que o Senhor está conosco, vivo e ressuscitado. Que Deus nos abençoe.